Vamos então para a palavra do Senhor, meus irmãos. Depois desse ofício tão importante que é apresentar uma criança, nós vamos para a palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, vamos orar. Santo Deus, tua palavra é viva e é eficiente, Senhor. E nós queremos que ela trabalhe em nós nesta noite. Palavra viva, do trono do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, penetrando na nossa mente, na nossa capacidade reflexiva, meu Pai. O Senhor nos deu uma mente pensante, o Senhor nos deu capacidade de refletir, de investigar, de discernir, de compreender a Tua verdade. A Tua palavra é a revelação que o Senhor entregou para nós. Ela não é o Teu mistério, ela é a Tua revelação. Então eu te suplico nesta noite, que o Senhor trabalhe na minha mente, na mente de cada um dos meus irmãos, através desse instrumento poderoso, que é a Tua palavra, e nos faça compreender verdades, que são, ó Deus, estruturais e eternas, e que nós precisamos conhecer, e a respeito delas nos posicionar, que na Tua santa presença nessa noite, todos aqui reunidos, sejamos de fato o povo santo, de um Deus santo, e que diante da santa palavra do Senhor, nos apresentemos com a devida humildade, com o coração de servos, que o Senhor nos instrua, Jesus. Somos teus discípulos, senta conosco aqui agora, conversa conosco, nos explique a palavra, Senhor. Tu és poderoso, tua presença é real nesse lugar, por meio do Espírito Santo, amado das nossas almas. Todos nós só somos crentes porque o Senhor nos atraiu, Senhor. Nós só estamos diante da palavra e na casa do Senhor porque a Tua graça nos alcançou. E a Tua graça está trabalhando na nossa vida. Que ela avance um pouco mais nessa noite. Nós nos expomos diante de Ti, não vamos nos esconder, nós não vamos debater contigo, mas nos apresentamos com a devida humildade, te pedindo, fala conosco, Pai, para a glória do Senhor somente, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar, que o Espírito de Deus fale com você poderosamente nessa noite. Nós vemos a carta do apóstolo Paulo, ele está escrevendo a um pastor, a um jovem pastor, o nome dele era Timóteo, e depois de dizer muitas coisas importantíssimas, ele vai dar esse alerta profético. Olhe para mim, por favor. Ele diz a Timóteo, Paulo, pelo Espírito Santo, diz a Timóteo, uma coisa que se veio parar nas nossas mãos, se veio fazer parte do texto canônico, é uma palavra para nós também. E o alerta que ele está dando é muito claro, ele diz assim, vai chegar o tempo do fim. Fim de quê? O fim da história como ela acontece hoje, o fim das coisas como elas são hoje. Vai chegar o fim do mundo, o fim dessa história da humanidade, vai chegar, caminha para isso. Está tudo na previsão do Criador. Aí ele dá uma informação que Jesus também tinha falado sobre isso, lá no sermão sobre os últimos tempos, em capítulo 24 de Mateus. Aí Paulo fala assim, os últimos dias dessa história, o final dessa história, ele vai ser marcado por uma circunstância tenebrosa na terra. Ele diz assim, no fim, a situação na face da terra vai ser muito difícil. No fim do mundo, no fim da história, quanto mais fosse aproximando para o fim,
as coisas vão ficar muito difíceis na terra. Ele está falando com Timóteo. O Espírito Santo está falando conosco. Ele está dizendo, quanto mais o tempo for passando, mais perto do fim, não do começo. E quanto mais perto do fim, mais difícil será a vida na terra. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos perigosos, tudo significando a mesma coisa. Aí a gente começa a pensar assim, vai ser difícil, vai ser perigoso, por quê? Deve ser por conta desse desequilíbrio no clima, esse problema sério que desorienta o clima, deve ser isso, acaba provocando enchentes, alagamentos, terremotos, tsunamis, não sei mais o quê, e vulcões que despertam. Nossa, realmente torna a vida na Terra muito difícil. Ou não, talvez ele esteja falando de epidemias, endemias, doenças que vão se espalhar rapidamente, quase que impossível de serem contidas, e vão ceifar a população da terra, assim, do nada, de repente, descontroladamente. Talvez seja disso que ele esteja falando, porque isso é realmente tenebroso. Ou talvez ele esteja falando da proliferação de demônios na terra, esses entes, essas personalidades invisíveis ao olho humano, mais ativas, atuantes na face da terra, fazendo e aprontando horrores no meio da humanidade. Deve ser disso que ele está falando. Mas a gente não precisa ficar cogitando o que será que ele está querendo dizer, porque ele fala muito claramente. Ele diz, os últimos dias serão perigosíssimos na terra. Por causa de quê? Por causa dos homens. É o que ele está dizendo. Ele diz, sabe, porém, isso, os últimos dias sobrevirão tempos dificílimos, perigosíssimos, trabalhosos. E no versículo 2 ele explica, porque haverá homens, assim, assim e assim. Então ele deixa muito claro que o que vai tornar a vida na terra cada vez mais difícil, cada vez mais trabalhosa, cada vez mais perigosa, são os homens. Justamente a espécie criada à imagem e semelhança do Senhor. Paulo diz, o comportamento dos homens, as atitudes dos homens. Quando ele fala homens, obviamente, ele está se referindo à espécie. Então, ele está falando de mulher, está incluso, claro. Então, ele está dizendo, o que vai tornar a vida perigosíssima na terra será o comportamento dos homens, as atitudes das pessoas, a maneira como as pessoas agem, a maneira como as pessoas se comportam, as coisas que as pessoas falam, fazem, as coisas que as pessoas fabricam, produzem, a maneira como elas vão viver. É isso que vai tornar a vida na terra perigosíssima. E aí ele cita, ele lista várias dessas atitudes que os homens vão tomar. E num dado momento ele fala assim, os homens na terra, à medida que for se aproximando no final dos tempos, vai se perceber mais intensamente isso. Eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles serão seduzidos pelos prazeres, eles preferirão as coisas prazerosas. Isso os dominará de uma tal maneira que mesmo que eles tenham ciência de que escolhendo isso, eles estão abrindo mão de se reconciliar com Deus, de andar com Deus, de ter paz com Deus, mesmo que eles saibam disso, eles vão escolher os prazeres. Isso os dominará de uma tal maneira, eles se entregarão aos prazeres de uma tal maneira que eles estarão dispostos a pagar o preço que for, a perda que for, o prejuízo que for, seja nessa vida, seja na eternidade. A vida vai ficar muito difícil na terra, porque os homens não desejarão ser amigos de Deus. Se isso significar ter que renunciar às coisas que lhes dão prazer, que satisfazem sua carne, que satisfazem os seus sentidos físicos, meramente biológicos. Se isso significar renunciar a essas coisas, eles não estarão dispostos a renunciar a absolutamente nada. Eles abrem mão de Deus. Aí ele finaliza, no último versículo que nós lemos, dizendo assim, destes, por favor, afasta-te. Então, o que a gente precisa refletir aqui nesta noite? A gente sabe que essa questão dessa lista que o apóstolo Paulo está colocando, tudo isso que ele está colocando aqui, ele dá esses nomes, mas tudo isso, no final das contas, é um conjunto de coisas que forma uma definição só, pecado. Tudo isso aqui é pecado. Tudo isso aqui a Bíblia chama de pecado.
E o que é esse negócio de pecado? Eu quero que você olhe para mim e preste bastante atenção. A palavra de Deus nos diz que o pecado é um problema que eu possuo, que você possui. É um problema de todo ser humano. É um problema que nós herdamos por conta do ocorrido lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Então, a partir dali, ele sendo o representante de toda a espécie humana e sendo o casal de onde iria surgir todos os seres humanos na face da terra, eles passam para todos nós essa herança dessa corrupção na nossa moral, na nossa ética e na nossa espiritualidade. Nós nos tornamos pessoas separadas de Deus por causa do ocorrido lá no Éden com Adão e Eva. O pecado deles, nós herdamos. O apóstolo Paulo vai escrever lá na frente e vai dizer que todos nós, por causa do pecado de um, fomos feitos pecadores. O salmista vai escrever no Salmo 51, por favor, pode ir abrindo aí os textos que eu relacionei. O Salmo 51, no verso 5, o salmista vai explicar que ninguém escapa desse dano, ninguém escapa dessa herança. O salmista chega a dizer assim: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todo ser humano, a gente já nasce com essa contaminação. Agora olhe para mim e entenda. O que isso significa? Significa que a nossa natureza humana, por conta do ocorrido lá no Jardim do Éden, ela é passível de pecar, ela é pecaminosa. Traduzindo isso de uma forma mais clara que eu conseguir, eu quero te dizer que isso significa que a espécie humana, tendo sido criada à imagem e semelhança de Deus, e tendo recebido de Deus, como recebeu, todo um conjunto de normas, de leis e de mandamentos, que detalham, que configuram, que estabelecem, que deixam bem clara qual é a conduta ideal de Deus para a espécie humana, no aspecto espiritual, no aspecto ético e no aspecto moral. A espécie humana, criada à imagem e semelhança do Deus Santo e Perfeito, ao receber vida, também recebe de Deus toda a revelação daqueles que são os seus mandamentos, as suas leis, os seus imperativos, os seus absolutos, que definem qual é o projeto de Deus, qual é o ideal de Deus, qual é a ordem de Deus, qual é a configuração de Deus para o comportamento do homem, o comportamento espiritual, o comportamento ético e o comportamento moral. Então, toda a tragédia ocorrida lá no Jardim do Éden fez o quê? Fez com que a nossa natureza sofresse esse dano, essa lesão. E nós agora temos uma natureza humana que ela é contrária a essas leis, a esses mandamentos, a esses absolutos de Deus. A nossa natureza humana discorda das coisas que Deus ordena. Essa é a inclinação natural do ser humano. Nós nascemos propensos, é natural em nós discordar dos mandamentos de Deus. É natural em nós, faz parte da nossa natureza decaída. Ser contrários, preferir o contrário do que Deus estabelece. Isso faz com que nós sejamos inimigos de Deus, contrários a Deus, adversários de Deus. Porque nós somos resistentes, nós nos opomos às coisas que Deus estabelece. Paulo vai conversar sobre isso quando escreve a sua carta aos Romanos. Ele diz ali no capítulo 7, ele diz: o bem que eu quero fazer, se eu não fizer muita força mesmo, eu não consigo fazer. Mas o errado eu não preciso nem fazer força. É natural, errar para mim é natural. Ele está falando de quê? De uma conduta dele que fosse perversa, que fosse obscena, que fosse imoral. Não, ele está falando da natureza de todo ser humano, todo mundo tem esse problema. É natural para nós errar. Errar para nós é a coisa mais comum que existe. Por conta da tragédia lá no Éden, nós herdamos esse flagelo. Errar é a coisa mais natural. E nós erramos apostando, acreditando que estamos acertando. Porque essa condição da natureza humana, ela cega o nosso entendimento de uma tal maneira que a gente faz o juízo de valor das coisas pelo prazer que ela nos dá. Se isso me deixa feliz, isso é certo.
Se isso aqui tem gosto bom, isso é certo. Se isso aqui me distrai, me desestressa, se isso aqui me deixa bem feliz e me provoca sensações assim indescritíveis, isso é certo. Como que pode ser errado se me faz bem? Se me faz bem, deve ser certo. Só pode ser certo. É por aí que a gente vai, quando a gente seleciona as atitudes que vão caracterizar o nosso comportamento na terra. Todo ser humano, estou falando independente de religião, todo ser humano funciona in natura desse jeito. Se não for o Evangelho vindo nos resgatar, tirando a venda dos nossos olhos, nós nunca vamos enxergar o erro no erro. Nós erramos e estamos de bem com a vida, dormimos com a consciência tranquila, cheios de comportamentos vergonhosos, mas não nos envergonhamos deles. Por quê? Porque nós os aprovamos. Por que nós os aprovamos? Eles judiam de nós? Não, eles nos fazem bem. Bem a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Se o pecado fosse uma coisa amarga, dolorida, nós não nos avançaríamos na direção dele. Ele é agradável, ele é prazeroso, já que ele dá prazer. Isso para nós é prova definitiva de que é coisa boa para nós. Então, nossos sentidos é que comandam a nossa vida, a nossa conduta, as nossas escolhas, os sentidos do homem, porque toda a nossa finalidade se reduz a quê? A satisfazer os sentidos do nosso corpo, da nossa natureza, da nossa vida temporal, da nossa vida humana. Aí nós vamos entender que essa circunstância de a verdade não poder ser mudada, nós fomos feitos por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e Deus determinou um padrão de comportamento para todos nós, e se nós não nos enquadramos nesse padrão, nós estamos em guerra contra Deus, somos adversários do Criador, estamos nos opondo a Ele, nós estamos impondo a nossa rebeldia a Ele, nós estamos demonstrando a nossa inimizade para com Ele. Aí a gente pensa assim, não deve ser boa coisa, não deve ser aconselhável ser inimigo de Deus, porque a gente precisa dele. A gente precisa dele, mal de nós não for Deus. Tanto é que quando o aperto chega, qual que é o nome que a gente fala imediatamente? A quem que a gente pede socorro na mesma hora? Estamos levando a vida do jeito que o nosso nariz manda. Mas na hora que o flagelo chega, de quem a gente lembra imediatamente? Porque nós, bobo, nós não somos. Nós sabemos. Eu preciso que ele seja meu amigo, eu preciso que ele seja favorável a mim, eu preciso que ele me olhe como queridinho dele, eu preciso que ele seja assim, cheio de boa vontade comigo, eu preciso que ele vá na frente abrindo o caminho para eu passar, entendeu? Eu preciso que ele vá na frente e abra o mar vermelho para eu passar em terra seca, eu varar do lado de lá e conquistar minha bênção. Eu preciso que Deus me ajude para eu vencer nessa vida. Então, ser inimigo de Deus, eu não posso, pelo contrário. Eu preciso da amizade dele, porque se ele não me ajudar, a vida aqui embaixo vai me provocar só derrota. Então, por conta dos nossos interesses, a gente imagina que deve ser necessário resolver esse problema da nossa inclinação, de ser contrários à vontade de Deus para a nossa vida, o nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso jeito de agir, o tempo todo, o dia inteiro, em todas as situações. Deus tem um padrão. Como é que é para eu agir nessa situação? Tem padrão. E nessa também tem padrão. Ele não deixou nada ao Deus dará. O que não está explícito está implícito na palavra do Senhor. Há coordenadas, há comandos e há, com muita clareza, a determinação da lei de Deus para o nosso comportamento. Ah, mas então não tem jeito, coitadinho de mim. Eu sou herdeiro da desgraça do Adão e Eva. Eu não tenho culpa. Olha só o que o salmista diz. Iniquidade eu fui gerado, eu já nasci pecador. Então a coisa mais natural para mim é pecar. Tá. O que Deus fez quando houve o problema da queda? Ele então mexeu lá no seu código de conduta ideal para o ser humano, falou assim, já que agora os coitadinhos está tudo contaminado com o pecado, vamos relevar muita coisa, vamos tirar algumas coisas aqui, alguns itens, porque eles não vão dar conta de obedecer mesmo, então vamos refrescar para eles. Deus fez isso? Não.
Mas então o Senhor viu que não é possível te obedecer. Não é possível viver no padrão que o Senhor estabelece, por causa da minha natureza. Ela não pende para isso, ela pende para coisas contrárias a isso. O que ele fez? Sabendo disso, e não podendo abrir mão do seu padrão, porque ele é perfeito, ele providenciou a graça, por meio de Jesus Cristo, que nos permite nascer de novo, que nos permite ter agora uma nova natureza, que coabita com a natureza humana, é verdade, mas ela pode ser muito mais forte e estar no comando na nossa vida. Ele não liberou a carga dos mandamentos, mas ele providenciou os recursos. Ele proveu os recursos. Agora, por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, por causa da atuação do Espírito Santo na vida do ser humano, a gente pode enfrentar esse flagelo que é a minha luta interior, o tempo todo, conhecendo a vontade de Deus, preferindo a minha vontade, contrária à vontade de Deus, tendo que tomar uma decisão, e agora eu posso. Posso por quê? Porque Ele me ajuda nas minhas fraquezas. Ele só não faz uma coisa, Ele só não toma a decisão por mim, mas se eu tomar a decisão certa, Ele me dá graça, Ele me dá vigor, Ele me dá sabedoria, Ele me dá ousadia, Ele me dá autoridade espiritual, eu posso vencer a minha inclinação para viver errado, viver contrário à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Você gosta desse assunto? Se eu estivesse falando disso lá na Praça de Benfica, ou lá no Parque Alfield, se eu estivesse falando disso em algum dos auditórios da UF, se eu estivesse falando isso em qualquer programa de rádio, de televisão, aberto ao público de um modo geral, as pessoas diriam, faz favor, isso aí está fora de moda. Sabe para quem que esse assunto é importante? Só para os cristãos, porque pecado é um problema dos que professam a fé cristã. Os outros que professam outras fés, eles não precisam se preocupar com isso. Porque o Deus dos cristãos é que é assim, rigorosíssimo. Vai ver os outros deuses. Os outros deuses não são assim. Os outros deuses são camaradas. Os outros deuses fazem concessões. Os outros deuses não implicam com nada. O que eles pedem, eles pedem. E do jeito que você vai viver depois que você entregou o que eles pediram, eles não estão nem aí com o jeito que você vai viver. Os outros deuses são mais fáceis. É mais fácil servir outros deuses. Porque eles não impõem nada. Você quer um favor deles, você quer uma bênção deles, então ele negocia. E te fala, traz isso, traz aquilo outro, faz isso, paga aquilo, resolve isso aqui, se submete a esse ritual ou aquele outro. Isto feito, resolvido o problema. Você fez a sua parte, eu estou fazendo a minha, segue do jeito que você quiser, eu não estou nem aí com o jeito que você vive. Então servir outros deuses é mais fácil. E então a sociedade, a humanidade diz que esse conflito contra o pecado é um problema só dos que professam a fé cristã, porque o Deus dos cristãos é o Deus da Bíblia, e a Bíblia é o livro das imposições, é o livro das limitações, é o livro que revela o padrão ideal de comportamento de um ser feito à imagem e semelhança de Deus na face da terra. E é o livro que revela que o próprio Deus, que requer isso de nós, entra na nossa vida para fazer isso acontecer. Ele não joga essa responsabilidade, sai para lá e se vira e me obedece. Não, Ele dá os mandamentos e Ele entra na nossa vida. Para Ele mesmo nos dar a força espiritual que nós precisamos. Para ir vencendo a nossa pessoal inclinação contra o pecado. Porque se é verdade que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, também é verdade que eu não pago pelos pecados que eles cometeram no Éden. Eu respondo pelos que eu estou cometendo. Eu respondo por aqueles que me dominam, que fazem parte da minha estrutura como ser humano falho, como ser humano corrompido pelo pecado. Aí então a gente volta no que Paulo está dizendo. Ele está falando assim, quanto mais a história se aproximar do fim, a vida na terra vai se tornar cada vez mais perigosa por causa dos homens e os seus pecados. Os pecados dos homens tornam a terra um lugar perigosíssimo. Por quê? Quando os homens eles não freiam a si mesmos nos seus desmandos, nas suas vontades contrárias aos mandamentos de Deus, eles trazem prejuízos para si próprios, prejudicam a si próprios. A sua moral, a sua dignidade, prejudicam a sua saúde, prejudicam a si próprios. Mas não só isso, eles também prejudicam a sociedade de um modo geral.
as suas inclinações sem freio, os levam a comportamentos e atitudes que tornam esses homens os mais perigosos na face da terra. Eles é que transformam a vida na terra numa vida desregulada, violenta, aonde o comando que determina o comportamento de um homem o leva aos seus vícios, os seus vícios o leva à sua desonestidade, a sua desonestidade o leva à violência, e tem sempre alguém sendo vítima do pecado de alguém. O indivíduo é vítima dos seus próprios pecados, e o indivíduo porque vive em sociedade, é vítima e sofre pelos pecados do outro, porque todos estão decididos que o pecado não é problema da sociedade, o pecado é problema só dos cristãos, mas não são só os cristãos que são feitos à imagem e semelhança de Deus, e todos quantos são feitos à imagem e semelhança de Deus, recebem do Deus que dá a vida, o padrão dessa vida, a determinação de Deus de como é o ideal dessa maneira de viver. Aí a sociedade diz assim: eu vou resolver o problema do pecado. Como é que a sociedade resolve o problema do pecado? Ela elimina Deus. Porque se não há Deus, não há mandamentos. Se não existe Deus, o salmista escreve no Salmo 14, verso 1, diz o nécio, o tolo, no seu próprio coração: não existe Deus. Como é que os homens, como é que a sociedade, ao longo dos anos, especialmente na nossa geração, como é que elas estão lidando com o pecado? Porque o pecado só existe para os cristãos? Ou o pecado é uma realidade para toda a humanidade, independente do credo religioso, independente de onde vive? O que você acha? Não é um problema da humanidade inteira? Nós estamos tentando lidar com o pecado. A sociedade resolveu encarar a questão do pecado, mudando a estrutura da coisa. Eles raciocinaram e entenderam o quê? Para que a gente fique livre desse peso, a gente precisa eliminar um personagem. A gente precisa matar Deus. Eliminar Deus. Se a gente parar de acreditar que Deus existe, que existe um Deus só, Criador, que você tem que ouvir, que obedecer, que temer, que reverenciar, que adorar, que obedecer. Se você eliminar isso, você está livre. Porque se não tem Deus, não tem mandamento de Deus. Se não tem Deus, não precisa obedecer Deus. Se Deus não existe prestação de contas para Deus. Se Deus não existe justa retribuição. Eu não vou ter que pagar nada. O céu é aqui, o inferno é aqui, morri, acabou tudo. Não existe Deus. Bíblia, isso é só tinta no papel. Cristianismo, isso é loucura da mente de fanáticos. Não existe Deus, gente. Então me explica, de onde é que a gente veio, a vida, de onde que veio? Simples. Já ouviu falar de evolucionismo? Foi assim, não tem nada a ver com Deus. Viemos assim do nada, o nada gestou alguma coisa. E aí nós fomos vendo o processo se evoluindo, e chegamos onde nós chegamos. Nós somos obra do acaso, nós somos obra do nada. Não existe Deus. O que importa? Importa um Deus centralizador, um Deus que precisa e pede glória, pede honra, pede submissão? Não, o homem é Deus. O humanismo é o que importa. Você é a criatura mais importante do universo. Tudo gira em torno do seu umbigo. Você é homem, você é ser humano. Precisa conhecer seu valor. Precisa reconhecer seu valor. Precisa se autopromover e se autovalorizar. Você precisa saber do que você é capaz e o que você merece. Ou, simplesmente, vamos relativizar. Não existem absolutos. O que é certo para tu, não é certo para mim. O que é errado para tu, não é errado para mim. A cada cabeça uma... Como é que diz o ditado? Cada cabeça... Isso é o quê? A tradução do relativismo. Cada cabeça uma sentença. Se para mim isso aqui é errado, para mim é errado. Então eu não faço. Mas você faz e fica bem. Por que você faz e fica bem? Porque para você não é errado.
Então não tem uma regra, não tem um padrão. Sabe o que é anarquia geral, desordem geral? Todo mundo é livre. Todo mundo é livre, ao comando de sua própria consciência, ao comando de sua própria experiência, ao comando de suas próprias expectativas, ao comando dos seus próprios desejos e anseios e prazeres. Se para a sua consciência está tudo bem, está tudo bem. Não existe absolutos, não existe alguém que reja uma regra e fale assim, isso aqui é pecado. Pecado é o quê? É desobedecer uma lei que o Deus Todo-Poderoso estabeleceu. Então, não existe Deus. Então, não existe leis. Não existe Deus, não existe leis. E não tenha medo dele, porque não tem que prestar conta para ele, não tem que temer ele, não tem que obedecer ele, não vai ter que receber justa retribuição das mãos dele. Relaxa. Isso é conversa para religiosos, isso é conversa para gente de mente pouco esclarecida. É o que dizem. É o que dizem e é como vivem. Aí a sociedade diz assim, como que é bom não ser cristão? Porque a gente é livre, é leve. Olha como é que é a vida sem ser cristão. Ela é maravilhosa, não tem pegação no pé. Não tem pegação no pé. Você pode ir onde você quiser. Você pode vestir o que você quiser, você pode falar o que você quiser, assistir o que você quiser, você pode se comportar do jeito que você quiser, você pode, a sua conduta como pessoa casada, pode ser do jeito que você achar melhor, não tem regra. A sua conduta sexual pode ser do jeito que você achar melhor, o corpo é teu, não tem regra, não tem certo e não tem errado. Por que não? Porque não tem Deus. Na concepção de uma humanidade que caminha para o fim do mundo, para o fim da história, o que faz essa humanidade errar tanto, meu Deus? Se o Salvador já veio, a graça já foi oferecida, o poder do sangue de Jesus está atuante na terra, o Evangelho é pregado em todas as esquinas, mas você não vê o nível de pecado baixar. Você não vê a terra se transformar num lugar menos perigoso. Você não vê as ruas da cidade se transformarem num lugar mais tranquilo. Você não vê a paz dentro das casas, dentro dos lares. Você não vê a paz dos relacionamentos. Por quê? O homem é amante de si mesmo. Ele só tem compromisso com a sua própria felicidade. Ele só está focado no seu próprio prazer, na sua própria satisfação. Como que ele consegue dormir com a consciência tranquila? Fácil! Ele matou Deus para ele. Eliminou Deus da perspectiva dele. Então não existe pecado. Existe a inteligência, existe o saber, existe o homem que virou ídolo de si mesmo. O homem que arrebita o seu nariz e se acha, porque está engolindo as filosofias e as sociologias e as teorias que falam isso. Tudo ao contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem diminua e que Cristo cresça na vida desse homem. Não é isso que o humanismo diz. O homem, para se sentir bem, para receber o que ele merece de honra, de dignidade, de reconhecimento, o homem tem que se achar. Tem que se achar. Sabe o que é? Aquela pessoa com o nariz mais arrebitado, que se levantar mais um pouquinho, torce o pescoço. É assim que tem que ser hoje. Porque o homem é tudo isso. Como que as pessoas conseguem? Porque tiraram Deus da sua perspectiva. E por que tiraram Deus da perspectiva? É porque eu não quero saber de bênção de Deus. Claro que não é por causa das bênçãos. É por causa das restrições. É por causa dos nãos. É por causa das leis, dos mandamentos, das ordens. É por causa daquilo que Deus estabelece como certo e errado. É por isso que os homens tiram Deus da sua perspectiva. O problema é que, tirando Deus, eles imaginam que resolveram o problema do pecado. Aí eu ligo minha televisão, tu liga a tua, ou então a gente vai zapeando lá nos meios virtuais e a gente vai buscando notícias, as notícias mais recentes, os acontecimentos mais recentes das ruas do nosso país, nosso amado Brasil, ou de toda o nosso hemisfério sul, ou de todo o globo terrestre. Vamos buscar notícias. O que é que você acha que predomina? O que é que você acha que sobra? Notícias boas ou ruins? E me ajuda a analisar, nessas notícias ruins que predominam,
Você concorda comigo que aquelas notícias geralmente têm a ver com o comportamento de alguém? Hein? E essas notícias ruins, elas estão dizendo para mim e para você que tirar Deus da história não resolveu o problema do pecado. Não resolveu, pelo contrário. Eliminou o freio que o pecado requer. Porque Salomão escreve em Provérbios e diz: o temor para com Deus é o princípio da sabedoria. O temor para com Deus põe freio na nossa natureza pecaminosa. Não é que ela não deseja alguma coisa errada, mesmo sendo nós cristãos, mas a gente não cede ao desejo dela, por quê? Porque dentro de nós tem um imperativo mais forte do que o desejo da nossa carne, o temor para com o nosso Deus. Então a gente crucifica a nossa vontade, que está sendo contrária à vontade do Pai, porque nós sabemos que é nosso dever primeiro honrar Ele, não primeiro honrar a nós. O nosso dever primeiro, honrar a Deus, amar a Deus. Nós não vemos em primeiro lugar, Ele vem em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Então, o que a gente observa é que o que Paulo está listando aqui é o que está diante dos meus olhos e dos seus todo santo dia. O fim está chegando. E nós estamos vendo as ruas cada vez mais perigosas. E por que as ruas estão cada vez mais perigosas? Por causa do comportamento dos homens. E por que os homens estão se comportando como estão se comportando? Porque não há temor de Deus no coração dos homens. Se não há temor de Deus, não há freio para o erro. Se morrer o temor de Deus na minha alma, não há nada que me freie. Tudo que a minha natureza pecaminosa desejar, eu vou praticar. Porque o que freia a minha natureza pecaminosa é o fato de que eu creio em Deus e eu tenho temor para com Deus. Amém, meus irmãos? Então, o apóstolo Paulo está conversando com Timóteo, esse jovem pastor, sobre esse assunto, e ele vai falar no finalzinho do versículo 5. A respeito destes, afasta-te. Olha que ele está dando uma diretriz objetivamente para esse homem lá no primeiro século da nossa era. E ele já falava de alguma coisa que já era realidade em alguma proporção nos dias de Timóteo e dos seus contemporâneos. Porque ele finaliza, ele começa dizendo, nos últimos dias o negócio vai intensificar, como eu estou te explicando. Mas ele finaliza o versículo 5 dizendo, destes, Timóteo, afasta-te. Quer dizer que já tinha pessoas lá nos dias do primeiro século vivendo dessa maneira. E a gente sabe, por estudar a palavra do Senhor, que nem começou ali. Desde o início da história da humanidade, desde a tragédia no Éden, homens agem dessa maneira. Eliminam Deus, porque querem eliminar o conceito do pecado. Se não tem Deus, morre, desfaz, desintegra o conceito de pecado. Porque pecado só pode ter essa interpretação. Pecado é desobediência às leis de Deus. Pecado é desobediência aos mandamentos de Deus. O que é pecado? Simples. Pecado é desobedecer ao que Deus manda fazer. Simples. Ah, mas é chato esse negócio de pecado, não é? Como é que a gente acaba com isso? Tira Deus da história. Aí pronto, se não tem Deus, morre o conceito do pecado. E eles mataram o conceito do pecado na mentalidade deles, mas não na prática deles. Tanto é que o resultado está aí. Aí Paulo está conversando com Timóteo, e esse conselho chega até mim e a você nesta noite. Essa bendita carta de amor que Deus entrega para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Ele diz, destes, afasta-te. Quem vai se afastar destes? Os que não comungam com essa mentalidade. Eu não penso assim. Eu não penso que Deus não existe. Eu não tenho problema nenhum, eu confesso em qualquer lugar da sociedade onde eu estiver, Deus existe, eu creio no Deus Criador. Começa por aí. Quem vai se afastar daqueles que estão eliminando Deus da sua perspectiva? Aqueles que não admitem eliminar Deus da sua perspectiva. Eu não admito eliminar Deus da minha perspectiva. Alguém mais além de mim aqui? Nós podemos confessar, eu creio em Deus, eu creio, eu sei, aí alguém que vai nos ouvir vai perguntar assim, mas como é que você pode saber, você já viu ele, tocou nele, como é que ele é, descreve para mim, e a gente vai falar a verdade, não, eu nunca ouvi, com esses olhos não, porque sentidos físicos não podem enxergá-lo, tocá-lo,
mas eu tenho outros sentidos, os espirituais. Porque eu ouço o Evangelho, creio no Evangelho, eu tenho recursos espirituais que você não tem, porque você não recebeu o Evangelho. Eu sou nova criatura e eu tenho uma nova natureza. Isso me permite perceber Deus. Eu não posso vê-lo com esses olhos, mas eu tenho absoluta certeza. Ele é real e Ele está aqui, e Ele está na minha vida, e eu vivo cada dia diante dos olhos dEle, e Ele é Senhor de todo o universo, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas você está acreditando em Bíblia, que diz que foi Deus que criou? Eu acredito na Bíblia. Não, mas eu não posso aceitar que você é uma pessoa de mente desenvolvida, acredita na Bíblia. Não me interessa se tu acredita ou não aceita. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Eu não estou em dúvida a respeito disso. Eu já superei essa etapa. Eu já estou longe desse patamar. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela me fala do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso, e o que ela diz que Deus manda é a verdade, a sabedoria e a lei de Deus para a minha vida. Paulo está dizendo assim: afasta-te deles. Quem tem que afastar deles? Quem não aceita matar Deus na sua perspectiva. Quem não admite perder a fé em Deus. Quem não admite tornar-se assim, um humanista, uma pessoa que é tão orgulhosa e vaidosa do seu potencial meramente humano, que se endeusa, se idolatra, e esquece que o homem é só pó. Hoje estamos aqui, ó, todo mundo, respirando, o ar entra e sai, o ar entra e sai, e amanhã um de nós pode estar sendo velado. Que Deus tenha misericórdia que não seja eu, né? Porque a vida é uma bênção, não tem medo de morrer não, mas a vida é uma bênção, nós não queremos perder a bênção, né? Mas a gente sabe que em algum momento, o que nos deu, a requererá de nós. Nós não perdemos a fé. Paulo está dizendo: Timóteo, você vai conviver nesse ambiente, aonde a maioria não terá fé, a maioria será incrédulo. Tu vai transitar pelos ambientes da sociedade, e em todos os ambientes que tu transitar essa semana, a maioria que compartilharem aquele espaço contigo, não creem. E às vezes, nem é um ateísmo declarado filosoficamente, não. Na maioria até dizem que creem. Mas o crer bíblico é o dedicar-se. Se não dedica é porque não crê, biblicamente falando. Porque a Bíblia diz: o que crê, se entrega. O que crê, vive para Ele. O que crê, vive para agradar a Ele. Porque a crer ou a fé meramente filosófica não é salvífico. Isso não produz salvação. A fé que salva é a fé que leva a um relacionamento com Cristo. De sujeição ao senhorio dEle, de submissão ao domínio dEle, de abrir a boca e falar: tu és meu Senhor, e eu servo teu. Significa que nessa hierarquia, tu manda e eu obedeço. Isso é fé, isso a Bíblia chama de fé. Falar: não, eu creio em Deus, apenas eu tenho essa teoria de que existe um Deus. Mas isso não basta, biblicamente não basta. Então Paulo está conversando com Timóteo, o Espírito Santo está conversando conosco aqui nessa noite. Na maioria dos espaços onde nós estivermos, nessa terra, nessa cidade, a grande maioria das pessoas que compartilharem aquele espaço conosco, elas vivem como se Deus não existisse. Quer elas tenham um ateísmo confesso, ou quer elas prefiram confessar verbalmente que creem em Deus, mas vivem como se não crescem, porque não se comprometeram com Ele. Então Paulo está dizendo assim: diante desse desafio de conviver na terra com pessoas que têm essa convicção contrária à sua, tu tem que guardar a tua fé. É teu dever. É teu dever proteger tuas convicções. Você crê? Você crê? Guarda isso. Protege isso. Isso vai ser confrontado pelo que não crê. Isso vai ser desafiado. Tipo assim, vão dizer para você: mas que evidências científicas tu tem? Tu não tem nenhuma.
porque ele não se prestou a tentar nos convencer da existência dele, deixando evidências científicas sobre a estrutura da qual ele é formado, porque ele requer fé. Alguém dirá: e a tua vida então? Ele não é o Criador, o Todo-Poderoso? Tu não crê nele? Tua vida hoje vai de vento em popa? Tudo que tu sonha acontece? Ele é tipo assim o gênio da lâmpada? Tu fala e a coisa aparece? Aí, tá vendo? A tua vida está num perrengue terrível. Tu sai de uma prova para cair em outra? Tu sai de uma tribulação para cair em outra? Como que tu consegue continuar crendo? Você diz: não é assim. Fé viva de verdade, ela não morre não, filho. Ela não morre não. A gente acabou de cantar. Cada vez que ela é provada, mais forte ela fica. Cada vez que ela é testada, mais profunda ela fica. Cada vez que ela é desafiada, mais sólida ela fica. Por quê? Você encontra ele, a experiência com ele, seja nos momentos de bonança, seja nos momentos de flagelo. A paz dele te envolve, a presença dele te dá segurança. Mas a fé não é para todos, diz o apóstolo Paulo. A fé não é para todos. Apocalipse, por favor. Capítulo 22. Apocalipse 22, o versículo 11. Apocalipse 22, 11 está dito: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Olhe para mim, por favor. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: destes, afasta-te. O Senhor Deus está falando aqui nas últimas palavras da revelação do Apocalipse. Ele está descrevendo justamente o tempo do fim. E ele está dizendo: no tempo do fim, olhe para mim, igreja. Ele está dizendo assim: no tempo do fim, haverão pessoas que elas estarão tão longe, mas tão longe, que elas não poderão mais ser alcançadas para a salvação. Elas não poderão mais ser alcançadas para a salvação. Olhe para mim, igreja. Escuta o que o Espírito Santo diz à igreja nessa noite. O Senhor está dizendo: quanto mais perto do fim chegar, o pecado vai estar tão sem freio. O homem será tão amante de si mesmo. A loucura tomará a mente dos homens. E eles não considerarão que Deus é real e que haverá justa retribuição. Eles colocarão zombaria em cima disso tudo. Então, a palavra está dizendo: o final dos tempos será assim, caracterizado por pessoas que elas se entregarão de tal forma à sua pecaminosidade, elas serão de uma tal maneira escravas dos seus próprios delitos e da sua postura contrária aos mandamentos de Deus, que será impossível salvá-las. Será impossível ganhá-las para Cristo. Elas farão a si mesmas tão endurecidas, o coração delas se tornará tão insensível. Paulo vai falar disso em outro texto, ele vai usar a expressão assim: eles terão a mente cauterizada. Sabe? A palavra está dizendo assim: as coisas estão caminhando de uma tal maneira que a sedução do pecado, ela prevalece sobre o temor para com Deus. E isso vai ser uma decisão da qual muitos não conseguirão voltar atrás. A pessoa viverá um período da vida dela em que ela estará num divisor de águas. Será o momento da decisão. E agora, o que eu escolhi aqui agora determina, me define de agora por diante. A minha escolha aqui agora decide o que eu vou ser nessa terra. Eu vou ser um imundo ou eu vou ser um santo? Eu vou ser um sujo, um lambuzado no pecado, ou eu vou ser um santo de Deus? Essa escolha não é apenas mais uma escolha. Talvez essa seja a escolha. Talvez essa seja a encruzilhada. Se eu errar a direção agora,
pode ser que eu me torne irrecuperável. Pode ser que eu me torne uma pessoa que jamais eu possa ser alcançado pela bênção da salvação. Pecado não é brincadeira, meus irmãos. É o meu maior problema. É o de mais alguém aqui? Mas nós temos solução para esse problema. A graça de Deus está a nosso favor. Tito, nós vamos voltar já já aqui para o Apocalipse. Tito capítulo 2. Versos 11 e 12. Mesmo Paulo, escrevendo agora a outro pastor. Ao pastor Tito, ele diz assim. Capítulo 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado. Trazendo o quê? Trazendo salvação a todos os homens, obviamente a todos os que recebem a graça de Deus, que se expressa na pessoa de Jesus Cristo. E o que a graça ensina? Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos como? Vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. A graça de Deus está na nossa vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Significa que nós temos o antídoto para os nossos desejos contrários às ordens de Deus. Por que eu não estou vencendo o pecado, pastora Elza? Porque eu não quero vencer. Por que Deus não me ajuda? Porque eu não quero ajuda. Porque todos que estão lutando contra o pecado estão vencendo o pecado. Porque tem mandamento para mim e para você. Nós não estamos entregues a nós mesmos. Nós estamos entregues à graça. E a graça nos traz muito vividamente os mandamentos, os imperativos da soberania de Deus para a nossa vida. Que Deus poderia simplesmente nos obrigar a obedecer. Mas Ele não quer que seja assim. Ele quer que nós nos dediquemos a corresponder à grande generosidade dEle para conosco, nos dando a sua graça. Por isso, voltando ao Apocalipse, o Senhor está dizendo ali, nos últimos dias haverão pessoas que elas estarão mudando de lado, elas estarão partindo para o lado daqueles que amam tanto a si mesmas e que se entregam tão loucamente à sedução dos pecados, aos prazeres, aos lucros, aos benefícios, que os comportamentos contrários aos mandamentos de Deus podem trazer, que essas pessoas negociarão com aquilo que deveria ser inegociável, a sua oportunidade de salvação. E talvez imaginando, o tempo da misericórdia, vamos aproveitar, é o tempo da misericórdia. Se eu cair, Ele levanta, se eu cair, Ele me levanta. Já aconteceu tantas vezes, eu vou cair só mais uma vez, Ele vai me levantar. O Senhor está dizendo, no tempo do fim, vai chegar um momento em que Ele dirá, não mais. Você quer se sujar? Suje-se. Você quer se lambuzar? Lambuze-se. Ah, mas tem alguém orando, tem alguém clamando, tem alguém intercedendo. É a mãe pelo filho, é o pai pelo filho, é a esposa pelo marido, é o marido pela esposa, é o pastor pelas ovelhas. Tem alguém intercedendo. A intercessão é poderosa. Sem dúvida. Mas a palavra diz que Deus responsabiliza cada um pelos seus próprios pecados, pela sua atitude mediante as suas fraquezas éticas, morais e espirituais, pelo conhecimento que já está revelado. Então chega uma hora que nem a intercessão resolve. Ele está dizendo. Um tempo chega em que Ele simplesmente dá o comando. Ele diz, é isso? É para isso que tu quer conduzir a tua vida? Suje-se mais. Quer a sujeira? Suje-se mais. Senhor Deus, o que vai ser então da igreja? A igreja? Não estou falando dos que têm uma carteirinha de membro na Bíblia, não estou falando daqueles que religiosamente frequentam um templo, estou falando da igreja viva. Igreja viva é gente cheia do poder de Deus. Igreja viva, igreja acordada, igreja que busca a face do Deus Todo-Poderoso, igreja que saiu da meninice há muito tempo. Igreja que não tem esse negócio de ficar, com manha diante do Espírito Santo.
Estou falando de igreja viva, noiva do Cordeiro. Estou falando daqueles que honram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estou falando daqueles que vivem tementes a Deus nessa terra, reverenciando a presença do Todo-Poderoso. Estou falando daqueles que tremem diante da presença dEle. Estou falando daqueles que quando Ele passa, Ele incendeia a alma desses, com o fogo do altar, que purifica os corações. Eu estou falando da igreja viva. Não tem uma denominação, não tem um nome. Essa igreja só tem uma designação. É a noiva do Cordeiro. A esses o Senhor está dizendo: limpe-se cada vez mais. Faça justiça cada vez mais. Santifique-se cada vez mais. Será possível, Senhor, no mundo onde impera essa maldade, essa pecaminosidade? Sempre será possível. Por causa do ministério do Espírito Santo na vida do verdadeiro crente, gerando, produzindo, conduzindo para aquilo que o Senhor está falando. Santifique-se mais. Eu finalizo com essa reflexão. A palavra do Senhor está nos dando um comando. Afinal de contas, o que que nos define? O que que te define? Sujeira ou santidade? O que que nos define? Do que a gente gosta? Ao que a gente está se entregando? O que realmente está nos dominando e a gente não aceita ser repreendido, não aceita ser chamado a atenção, a gente não aceita ser confrontado por ninguém nem por nada. A gente está seduzido, atraído, dominado pela sujeira, pelo comportamento contrário ao que Deus mandou. Então a palavra para a gente hoje é: suje-se mais. A gente quer essa palavra para nós? Alguém aqui quer essa palavra para você? Mas o Espírito Santo não está brincando. Ele está aqui conversando com a noiva do Cordeiro. Ele está conversando com pessoas que estão comprometidas com o nome e o reino de Jesus Cristo. Pessoas que estão interessadas no seu próprio desenvolvimento espiritual, na sua profundidade de fé. Ele está te perguntando aqui nessa noite: o que te define? É a santidade? Você tem prazer nas coisas do reino? Você tem visão de crescimento espiritual para você mesmo? Você reconhece que precisa sair da estagnação onde você está? Você ama a salvação que Deus te deu? Você ainda teme a Deus? Ainda tem temor de Deus no seu coração? Ainda tem temor de Deus na sua mente, na sua alma? Não me responda só por uma reação emotiva ao que eu estou falando, não. Faça uma análise antes de dar essa resposta. O seu comportamento fala mais alto do que as suas palavras. Como é que tem sido o seu jeito de viver ultimamente? É o seu jeito de viver ultimamente que vai responder isso, se ainda tem temor de Deus no seu coração. Que o Espírito Santo esteja nos dando uma sacudida tão violenta aqui nessa noite, porque muitos de nós estão morrendo e não estão percebendo que está morrendo. Tem gente aqui dentro que está desviado sem perder um culto da igreja. E isso deveria estar tirando o seu sono. Mas como você não está percebendo isso? Você está tocando como se tivesse tudo normal. Não está. Teu comportamento na sociedade está dizendo que você está indo atrás da sujeira. Por que você está indo? Porque você está deixando o temor morrer no seu coração. Mas é porque eu só tenho tantos aninhos. A graça de Deus não faz separação de faixa etária, não. Você vê crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Você vê juniores consagrando a vida para Deus, sendo pregadores do Evangelho. Você vê idosos, você vê pessoas de todas as idades. O Espírito Santo é Deus na terra, é Deus na minha vida, na sua vida. O que te define? Responde para você mesmo agora. Não com palavras rápidas, movido apenas por esse desafio que eu te faço. Mas responde analisando o que tem sido o seu comportamento na sociedade na última semana, no último mês. Nossas atitudes é que estão falando para o Deus Todo-Poderoso. Jesus falou, Ele disse assim: nem todo que me chama de Senhor, Senhor vai entrar no meu reino, mas só o que obedece às ordens do meu Pai, os mandamentos do meu Pai. Nós começamos com esta reflexão, e nas próximas oportunidades nós vamos conversar sobre como que o Espírito Santo vai te ajudar. Se você quer a santidade na sua vida, eu vou te explicar na palavra como é que o Espírito Santo vai te levar a isso. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Um santo lutando contra um pecado, santo lutando contra o pecado, preferindo Deus, escolhendo Deus.
sacrificando, como dirão seus colegas, você está desperdiçando sua juventude. Não, estou consagrando ela ao meu Deus. Você está desperdiçando teu feriado, teu fim de semana. Não, estou entregando eles para a glória do meu Deus. Fica de pé no seu lugar. É um tempo de decisão. Feche os seus olhos. A glória de Deus manifesta nesse lugar, nesta noite. O Senhor está chamando pecadores ao arrependimento nesta noite. O Senhor está pedindo definições mais claras. Ele está pedindo, sai de cima do muro, porque o que não é comigo está contra mim. Quem não está comigo está contra mim, ele está dizendo. Ele não reconhece a indecisão. Ele não reconhece essa resposta. Senhor, eu ainda não sei. Então você já respondeu. A sua resposta é não. Porque se você ainda não sabe, é porque você já decidiu que você não quer se dedicar à santidade que Deus te propõe. O Espírito do Senhor está tocando sua mente e seu coração nessa noite. Mas é você que sabe. É você que sabe o que te define. É a sujeira ou é a santidade? Abre a tua boca e começa a falar com Deus. Porque a coisa mais séria e mais importante a se pensar e a se dedicar é a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus. É a nossa correspondência, a graça que Deus colocou na nossa vida. Chega de errar, meus irmãos. Já basta de agir como um doido nessa terra. Porque nós sabemos a verdade. O Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Ele escolheu salvar a mim e salvar você. Ele nos tem dado a oportunidade de uma nova vida. Mas Ele quer ver o nosso comprometimento. Ore, ore, ore. Clama ao Senhor. Teu coração é duro, teu coração é cauterizado, teu coração é insensível. Quem sabe haja esperança. Quem sabe ainda haja esperança para tu. Quem sabe ainda haja oportunidade. Eu nasci pra te chamar de Deus. Só você e Deus, vai. Eu nasci pra te chamar de Pai. Resolve pra que você nasceu. E andar do seu Resolve, lado. decide. Aleluia. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Vai tocando, Espírito Sou povo Santo. exclusivo seu. Mais uma chance, dá-nos mais uma chance. Eu sou abençoado. Mais uma oportunidade, Senhor. Se vivo obediente. Vai atuando, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia, Pai. Toda hora, Deus. Mas nós somos Todo santos dia de as Deus. propostas vêm. Aleluia. Me chama. Oh, Santo, Todo dia Santo. vem as tentações. Santo Deus. Me chama. Pai. Todo dia o pecado Tu és o nosso vem. Pai. Nós Mas somos eu escolho filhos teus. Eu escolho ser amigo de Deus. Oh, ajuda-nos, Eu Senhor. escolho Cristo todo dia. Já Aleluia. a vida, agora vivo a vida de Manifesta a Deus. tua glória aqui, Mas eu Senhor. escolho Deus. Manifesta teu poder Eu aqui, escolho ser Senhor. amigo de Deus. Eu escolho Teus Cristo escolhidos todo aqui, dia. Senhor. Já vivi pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Ah, nós precisamos do teu socorro. Vem, visita a tua igreja, Senhor. Esse vaso escolhido teu, meu Pai. Esse varão de Deus. Esse varão de Deus. Visita e enche esse vaso, Senhor. Essa varoa de oração. Essa varoa separada para o reino. Reveste da tua graça, Pai. Reveste da tua glória, Senhor. Dá-nos mais de ti, meu Deus. Aleluia. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Canta para Ele. Se você puder cantar Eu isso, nasci canta. pra te chamar de Pai. De toda a sua alma. Aleluia. Andar do seu lado. Vai. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou Aleluia. abençoado, se vivo obediente. Oh, Deus.
Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Oh Senhor, tem misericórdia. Mas eu escolho Deus. Fala com convicção, igreja. Eu escolho ser amigo de Deixa Ele tocar sua mão nessa noite. Cristo todo dia. Deixa Ele tocar sua alma, igreja. Minha vida agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo. Ele levanta os caídos. Ele cura os feridos. Ele ressuscita os mortos. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa a glória inundar teu coração. Deixa a glória de Deus entrar. Deixa a glória de Deus entrar. Deixa a glória de Deus entrar. Ele te dá força nessa noite. Ele te restaura nessa noite. Deixa a glória de Deus entrar. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, trabalha, Senhor, na nossa mente. Renova a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja de poder. Capacita-nos, ó Deus, com o poder do alto. Enche-nos, ó Deus, da tua presença. Faz a tua obra, Espírito Santo, em nós. Nós queremos, Deus, mas queremos viver na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus.